Olá pessoal, Guilherme Nunes aqui e vamos para mais um vídeo nesse canal. É uma ideia exegética, sem muitos detalhes, não vou defender muita coisa aqui, eu quero só apresentar algo para vocês. Vamos lá. O meu ponto aqui é em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, numa argumentação que começa pelo versículo 15, tem o seu ponto alto no verso 18, que é quando Paulo vai falar sobre não se embriagueis com vinho, mas deixai-vos encher pelo Espírito. A ideia do Espírito enchendo ali, que eu acredito ser a ideia. Mas o meu ponto é sobre o uso da questão do embriagar, porque muitos comentaristas debatem a questão de por que Paulo inclui essa questão da embriaguez com o vinho naquela argumentação, naquele local, porque parece que ele ainda está preparando o ambiente para poder dar as suas informações, as suas exortações mais para frente. Então, os comentaristas debatem sobre o que está acontecendo ali. Alguns acreditam que Paulo está só fazendo um mero contraste, não é sobre se embriagar com vinho, mas o grande ponto dele positivo é enchei-vos do Espírito. Eu não acredito que isso explica muita coisa. Outros acreditam que, como F.F. Bruce, se eu não me engano, fala de que Paulo está fazendo referência a Atos, que em Atos o povo foi acusado de estar embriagado e Paulo está dizendo, olha, não é isso que vocês deveriam fazer e ninguém espera, não é essa a nossa reação correta, é ser cheio do Espírito. E tem outras ideias também. Uma outra ideia muito recorrente é de que Paulo está fazendo um contraste com os cultos pagãos do deus Dionísio, né? Os cultos dionísicos regados de vinho, e através do vinho, da embriaguez, aliás, as pessoas elas poderiam ter ali contato com a divindade. Eu acho válido, ok, mas eu particularmente não sou convencido, porque eu acho muito romântica essa ideia. Uma ideia que não me parece ter muito apoio em literaturas, de que havia esse romantismo todo, de que as pessoas esperavam ser cheios por Dionísio, por isso que bebiam. Eu não consigo ver isso como evidência. Até porque no contexto de Efésios a ideia seria melhor a questão da deusa Artemis, né? Ou Diana de Efésios, ou outros, e não tanto o deus Dionísio, mas enfim. A meu ver, Paulo traz essa ideia da embriaguez e do vinho, porque me parece que ele está fazendo uma referência à literatura de sabedoria, a Provérbios 24, e outros textos também, se não me engano, o capítulo 22 de Provérbios também vai falar sobre essa questão do vinho e da embriaguez. Me parece que Paulo está fazendo isso porque ele está falando algumas palavras ali no texto, no contexto de sabedoria. Verso 15, vede prudentemente como vocês andam, como sábios, não como tolos, discernindo o tempo, sabendo aproveitar. Então, há vários paralelos verbais de Paulo com o texto de Provérbios. E isso é importante, por quê? Porque quando a gente vai para Provérbios, quando a gente vai olhar esses textos, a gente vai observar que ele está falando, o autor de Provérbios, da embriaguez, porque a embriaguez seria como o veneno da cobra, que ela, antes de te matar, ela te tira o equilíbrio, ela te deixa com a visão turva, ela te faz ter dificuldade de pensar ou para pensar, meio que aquilo vai tirar o teu senso de sabedoria, o teu senso de discernimento, para ver a natureza da situação, para saber se é por aqui ou por ali. Então, a ideia da embriaguez lá em Provérbios é de que é um inimigo contra a sabedoria. É um exemplo muito claro do que pode tirar o teu senso, a tua sensatez, a tua prudência. Seria essa a ideia lá em Provérbios. Quando a gente traz isso para Paulo, a gente percebe que Paulo está desenvolvendo uma argumentação que, de fato, ele está falando sobre essa necessidade de prudência e sabedoria. Mas, junto com isso, ele coloca isso na metáfora do andar. Então, Paulo já vem desenvolvendo essa questão do andar durante um tempo. Porque ele vem falando já umas 4 vezes. Vocês agora andam nisso, andam em novidade. Vocês andavam, agora estão andando no novo caminho. E essa metáfora do andar, em vez traduz geralmente como viver, mas essa metáfora do andar, muito presente na literatura judaica, dentro de Provérbios parece estar completamente ligada à ideia de andar nesse plano que está se desenrolando desde o capítulo 1, desde a fundação do mundo. Andar, vivê-lo, andar nele. Paulo vai dizer então no início do 15, olha, cuidado como vocês andam, cuidado porque vocês podem ser inclinados a querer parar de viver esse plano, a buscar a vontade de Deus, a viver e discernir na vida prática de vocês esse plano, essa vontade. Aquilo que aconteceu no passado, aquilo que aconteceu na cruz, aquilo que aconteceu antes da fundação do mundo, precisa agora ser internalizado por vocês, para que vocês andem cada vez mais nas implicações de tudo aquilo que aconteceu com vocês. Só que quando ele vai falando isso, ele diz, olha, e não se embriagueis com vinho. E aí a ideia da
da literatura de sabedoria parece fazer um pouco de sentido aqui, porque é como se ele estivesse dizendo, e tem coisas que essas coisas vão tirar ou tentar tirar o teu senso de prudência, tentar tirar o teu senso de sabedoria, tentar te fazer se perder, não mais se interessar em discernir a vontade de Deus, em procurar fazer a vontade de Deus nesse plano. E dentre essas coisas, ele traz algo muito forte da literatura de sabedoria, que seria justamente embriaguez. A embriaguez com o vinho. Então, quando ele traz isso, agora ele está dizendo, isso pode tirar de vocês o senso de prudência, o senso de querer discernir cada vez mais a vontade de Deus e etc. Mas aí vem um ponto. Por que ele usa essa embriaguez? Ok, ele está trazendo provérbios. Mas qual é a relação disso com os cristãos em Éfeso? De novo, voltando ao início, alguns acham que seria do culto dionísico, outros acham que seria basicamente um mero paralelo. Mas quando a gente pega a questão do vinho em Éfeso, e aí, obviamente que eu vou agora dar uma outra proposta de background histórico, que também pode ser questionada, a gente vai observar em muitos ambientes, muitos lugares históricos, que o povo antigo tinha problema com água, e tinha problema com vinho. O vinho nas regiões de Éfeso era um vinho aguado, ele era diluído em água, ele não tinha uma boa popularidade. Haviam muitas vinícolas, haviam muito mesmo, tem até registros históricos de governadores que tiveram que mandar queimar e fechar tudo, porque se tornou um grande problema para algumas regiões. Só que era aguado. E por que era aguado? Bom, isso tem muito a ver com qual era a bebida básica daquela época. E por incrível que pareça, muito provavelmente a bebida básica não era água, porque não tinha como ser água. Tendo em vista que essa água, como a gente conhece, boazinha para beber, não era uma realidade daquela época. Então nós temos algumas questões de governadores que, por exemplo, tiveram que mandar colocar ou soldados ou alguma proteção em algum ponto dos dutos de água porque estavam contaminando essas águas. Mas mesmo assim, mesmo com essas atitudes, a água quando chegava, ela chegava já sem um gosto muito bom, ela já chegava já com seus perigos de bactéria e tudo mais, e era um problema para boa parte da população. Então, o que passou a ser natural, mais natural, seria diluir a água com o vinho, ou o vinho com a água. E essa diluição faria com que se tornasse aquela bebida básica para poder ingerir no lugar da água. Então, para abafar o cheiro da água, alguns achavam até que o alto teor de álcool, ou mesmo as questões químicas do vinho, poderiam também matar algumas bactérias, alguns germes. Inclusive, quando Paulo fala lá, né, para Timóteo tomar um pouquinho de vinho, talvez ele esteja falando justamente, não que o vinho seja a cura de tudo, mas que a água poderia estar causando aquilo em Timóteo, e Paulo está dizendo, um pouquinho ali seria uma ideia de por que um pouquinho, né? Porque é algo que dilui um pouquinho essa água, dilui aquilo que você for beber. A ideia parece ser que na mesa da família de Éfeso ali, o vinho fosse muito presente, fosse natural, aquele vinho diluído. Fosse algo que eles tivessem contato todo o tempo. E Paulo, quando ele diz não se embriagueis com vinho, ele está olhando para... Ele sabe como uma família olharia para o vinho, como uma bebida básica. Obviamente diluída, sem as suas capacidades enormes de embriaguez, mas que estava ali. E uma das implicações disso, e aqui eu vou colocar no ambiente da aplicação, seria... Paulo está dizendo, olha, vede prudentemente como vocês andam, e tem coisas que podem tirar essa prudência de vocês. E podem ser coisas que estão na frente de vocês, coisas básicas. Né? Lembra do conceito de idolatria, né? Que não é o objeto em si que é pecaminoso, mas o tanto de desejo, o tanto que eu amo aquilo, né? Então um carro pode ser um ídolo, uma igreja pode ser um ídolo. Então a ideia de que há algo básico ali na mesa dele que pode ser um problema, pode se tornar um problema. Algo do dia a dia pode ser algo que tira deles o senso de prudência. Quando Paulo coloca isso, Paulo está colocando na argumentação e cuidado com aquelas coisas, até do dia a dia, aqui é uma aplicação, tá? Uma aplicação que pode tirar o senso de vocês de prudência, de sabedoria, de discernimento. Mas o que é que pode me dar um senso de discernimento cada vez mais? E aí vem o contraste. Deixar que o Espírito me encha cada vez mais com a plenitude de Cristo, que seria a argumentação dele, que seria justamente o senso do plano de Deus, da sua vontade, eu ser cheio do Espírito. E aí Paulo continua dizendo, falando entre salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu não acredito como o Dr. Shedd, nem como a argumentação até do professor Wallace, de que cânticos espirituais, salmos, seria o resultado de ser cheio do Espírito. Na verdade, eu acredito que aquelas construções participiais, eu não vou defender aqui, isso não é o ponto do nosso vídeo, mas elas indicam, na verdade, o que o Espírito Santo usa
para que ele possa te encher desse senso do plano, senso da vontade, de encher de Cristo. E a minha ideia é que ele usa a adoração comunitária, ele usa a gratidão, ele usa o serviço mútuo. Isso não é só o resultado de estar cheio. Dentro daquela argumentação, me parece ser, na verdade, o que o Espírito Santo usa para me encher desse senso de plano. Por isso aí a importância da adoração comunitária, mas isso fica para outro vídeo. Então essa seria a ideia, né? Então eu entendo ali que é o Espírito que está me enchendo de alguma coisa, que está me enchendo da plenitude de Cristo, da plenitude de Deus, que vai me encher desse senso do plano, que vai me deixar mais prudente, mais sábio dele. E que eu tenho que ter cuidado com coisas que vão tirar o meu senso de discernimento e tal, que Paulo usa então ali a figura do embriagar-se com vinho, fazendo uma referência ao texto de Provérbios 24 e outros textos de Provérbios. Gente, é isso, tá? Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado que você chegou até aqui. De novo, isso é uma ideia exegética, eu não coloquei aqui todos a minha argumentação, é mais uma conclusão, né? Para a gente refletir aí e tirar também implicações, aplicações e outras coisas. Deus abençoe e até o próximo. Valeu.